Você já se inscreveu no Instagram do canal? Pô, tá muito legal. Todo dia eu tô numa loja diferente. Tô rodando tudo quanto é lugar, eu tenho certeza que você vai encontrar algo bem legal e sempre tem promoção. Então se inscreve lá, tem sempre novidade. No nosso último vídeo sobre a montagem de um cubo 50-50-50, 125 litros, nós colocamos o substrato, montamos o layout, preparamos a nossa água salgada, instalamos os equipamentos e também colocamos os primeiros habitantes. O início certamente é a parte onde a gente gasta um pouco mais, afinal compramos aí os equipamentos. Daqui para frente, tudo que a gente for fazer vai determinar aí o futuro desse aquário. Eu, nesse meu tempo de aquarista, acompanhei a montagem de diversos aquários. E olha, acompanhei um aquário mais legal que o outro, com equipamentos top de linha, muitos que nem são vendidos aqui no Brasil, coisa assim de primeiro mundo. E vou te falar que nem todos deram certo. E muitos desses aquaristas acabaram ficando frustrados aí e em pouco tempo desmontaram seus aquários. E por que será que esses aquários não deram certo? Bom, na minha opinião pessoal, é simplesmente um mau planejamento. O aquarista descobre depois de algum tempo que acabou montando um aquário grande demais, que não ficou num lugar legal, que de repente montou ali no quarto e faz barulho e não consegue dormir. É por isso que a gente sempre fala, ter um bom planejamento é fundamental e saber, né, ter ideia do que vai ser o futuro, o quanto vai ser trabalhoso esse aquário. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, depois que o seu aquário está montado, a gente tem duas opções. Você vai contratar alguém para cuidar desse seu aquário, ou você mesmo vai cuidar aí do seu aquário. E para isso, certamente, você precisa ter tempo e bastante dedicação. E no começo, na famosa lua de mel, onde o aquarista está em lua de mel com o seu aquário, é tudo muito bonito. Mas vai passando o tempo e então começa uma rotina de manutenções e é ali que muitas vezes o aquarista cansa um pouco do seu aquário. E o que é uma rotina de manutenção? E essa rotina já começa logo que você termina de montar o seu aquário. É na troca do perlon, é na limpeza dos vidros, é remover a sujeira que está acumulada em determinados pontos do seu aquário, a limpeza do copo do skimmer e dos equipamentos, a reposição de água doce, a verificação da salinidade, saber sempre se a salinidade está aí certinha. As famosas TPAs, as trocas de água e muitas outras coisas. E tudo isso você descobre observando o seu aquário diariamente, parando e olhando o seu aquário. E é nesse momento que você descobre muita coisa legal. Olha só essa quantidade de copépodes que eu encontrei aqui no fundo do meu aquário. E sempre que você encontrar algo diferente, bom, não deixa de pesquisar, isso é muito importante. E foi justamente isso que eu fui fazer. Outro dia eu estava olhando para o meu aquário, um aquário recém-montado, um mês montado, e vi um monte de pontinhos no vidro, parecia baratinhas mesmo. Duas coisas me chamam muita atenção. A primeira é aquele volume, que eram muitos, então já fica de cara que a reprodução deles é gigantesca, né? E esse tempo, né? Um aquário muito novo e já tendo isso daí, e veio aquela preocupação. Isso é bom ou ruim? E o que era aquelas pequenas baratinhas? Olha, essas pequenas baratinhas, pelo que você me descreve, devem ser copépodes, né? A gente tem que separar que a gente tem dois tipos de copépodes mais comuns aí no aquário, que são, primeiro, os copépodes de coluna d'água, são os planctônicos, são aqueles que a gente compra em potinho para alimentar coral, né? Só que esses daí não são duradouros no aquário, porque os corais comem, os peixes comem, o resto vai para o filtro, o skimmer tira, então esses não vão longe. Mas nós temos também os copépodes bentônicos, que habitam no fundo. Né? Esses daí já podem durar muito mais no aquário porque não estão sendo removidos, né? Eles se dão muito bem em refúgio, se multiplicam com facilidade e é extremamente saudável que tem aquilo lá. Né? Por quê? Primeiro vai servir de alimento para organismos que se alimentem do fundo, peixe mandarim, paguros, invertebrados estão comendo direto no fundo. Segundo, e o mais importante para mim, é que esses organismos, né, essa pequena vida, os copépodes, os anfípodes, os isópodes, os poliquetos, eles estão consumindo a matéria orgânica que está ali no sedimento. Né? Então aquela matéria orgânica que eventualmente vai se transformar no seu nitrogênio, no seu fósforo, que os organismos estão dando uma remineralizada naquilo. Então isso é muito importante. E segundo, eles podem até consumir alguns organismos indesejados, alguns tipos de praga que tem lá. Né? Eles se alimentam então de coisas muito pequenininhas de matéria orgânica. Então ter essa microvida no aquário é uma coisa muito benéfica. Muito bacana. Agora, para finalizar, uma pergunta. O copépode é um bioindicador de qualidade de um aquário ou não, nem sempre? Sem dúvida. Olha, um aquário que tem uma enorme quantidade de alga, um aquário que tem um sedimento muito anóxico, né, não tem circulação, você vai ter uma baixa diversidade dessa microvida.
né? Então, se você tem uma abundância e biodiversidade elevada dessa vida, é um indicador de que você tem um sedimento ali, né? Um fundo razoavelmente saudável, sem dúvida. Bacana, então acho que eu estou no caminho certo, porque lá estava lotado. E quem não encontrou isso no aquário, o que você recomenda? Olha, quem encontrou isso no aquário... Talvez não tenha procurado direito. Talvez não tenha, isso é talvez a principal chance. Segundo, talvez o aquário não esteja, né, nas melhores condições no fundo. E terceiro, talvez o aquário até esteja bem, mas aquela pessoa não teve chance de introduzir muito daquilo. Então hoje você tem empresas que vendem isso pelo Brasil, você pode comprar uma dose com eles e usar para estocar e começar a desenvolver aquela vida. Legal. Agora, vou pegar um gatilho do que a gente falou aqui agora, porque tem muito aquarista que diz para não usar o Perlon ou o Shark Bag, porque diz que vai segurar muito dessa microvida. Mas pelo tanto que eu vi da reprodução ali, isso me deixou um pouco em dúvida. Você acha que faz sentido ou não? Não, eu acho que o aquarista está preocupado descer do display para o SUMP, é isso? Óbvio que alguma coisinha vai cair, mas esses organismos, justamente por eles habitarem o fundo, né, e não a coluna d'água, eles vão estar muito menos propensos a irem para a queda d'água, para a bota e tudo mais. Então, alguma coisinha vai cair, mas é uma coisa muito pequena. Mas não que vai afetar o aquário, a reprodução deles? Não, e o que vai acontecer também é que você vai ter os estágios larvais desses organismos, esses sim podem habitar a coluna d'água e cair. Mas se a gente estiver falando de coisas como anfípode, por exemplo, eles são peracários, eles não têm estágio larval. Né? Então já vai sair um jovenzinho ali no fundo. Copépode, uma parte vai cair, uma parte vai ficar. Poliquetas, tudo isso. Então, não vejo essa preocupação com isso não. Se tiver uma diversidade boa no substrato, a quantidade que se perder vai ser pequena proporcionalmente. Não vai ser um Perlon que vai barrar. Não vai. Isso daí. Então, e o Perlon tem uma função muito importante. Sim, né? Sendo trocado corretamente, com certeza. Acho que é isso aí. É isso aí. Legal, Miguel. Obrigado aí pela informação e a gente continua. Valeu, pessoal. Valeu. E separe sempre pelo menos um dia aí do mês, é um dia só para você fazer aquela boa manutenção. É normalmente o dia que a gente fala que vai fazer a TPA. Bom, isso vale mais para os aquários grandes. Aqui nos meus pequenos aquários de 35 e 19 litros, essas TPAs são semanais, né? Isso porque eu não tenho um skimmer nesse aquário e também não faço nenhuma reposição de elementos. Numa TPA, né, com volume ali maior, normalmente 20%, 25%, eu faço a exportação de nutrientes e reponho elementos. Já no aquário maior como esse, onde eu tenho um skimmer que me dá uma força danada aí na exportação de nutrientes, eu preciso fazer a reposição de elementos de forma manual, né, utilizando produtos. E para isso, eu escolhi esses carinhas aqui. Bom, pessoal, a gente tem aqui a honra de receber o Paulo da Siquem. E, cara, eu tenho um desafio para você. Você veio parar no canal que chama Aquário Marinho Sem Grana. Vamos nessa. Olha, e a missão não vai ser fácil. A gente está montando um aquário 50-50-50, são 125 litros. A gente quer colocar coral, vamos colocar peixe, né? E agora chegou na hora da gente repor os elementos. A gente sabe que esses animais consomem, claro, né? Só que a gente tem que ser algo prático, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? E não tem, né? Não tem muito lenga-lenga, fácil. Tem que ser prático. Prático e fácil. Prático e fácil. Bom, né? Que você, o pessoal já tá vendo aqui na mesa, já não é mais surpresa. E que caiba no bolso também, né? Que caiba no bolso também. Ele tem que ser econômico, né? Prático e que resolva o meu problema e que deixe o meu aquário bonito. Perfeito. A Siquem, ela tem de tudo. Ela tem algo mais simples, né, para um aquário nano, mas que funcione, algo prático, simples, e também tem algo mais elaborado, algo mais premium, algo mais refinado também, claro. E também que vai caber em todo tipo de bolsa. Sim. Né? Então essa que é a ideia. Então assim, no caso de marinho, a gente tem dois packs, né, que a gente chama de o fundamental e depois aquele para incrementar um pouco, né? Sim. Mas esse aqui é o basicão, né, que é o fundamental. O que eu tenho? Eu tenho o Reef Complete. Tá? O Reef Complete ele é cálcio, magnésio e estrôncio na proporção da água do mar, na proporção de 100, 5 e 0,1. Tá? Então ele vai repor esses três elementos na proporção da água do mar, só que numa concentração espetacular. São 160 mil miligramas por litro. Tá? Super concentrado. E muito mais fácil de ser absorvido e assimilado. E muito pequenininho, né? Mas esse pequenininho aqui, ó,
que são 100 ml, trata 1.600 litros de água. Bacana. 1.600. Bacana. Esse é o primeiro. E aí, só para complementar, a dosagem aqui é 5 ml para cada 80 litros, né? Exatamente, 80 litros. Tá. Que é uma tampinha. Exatamente, uma tampinha, que é a parte interna da tampinha. Tá. Se a pessoa tiver um teste de cálcio e quiser fazer algo mais elaborado, Que a gente indica, né? a gente indica também, seria o mais ideal, né? Sim. Aí, ele tem aqui uma fórmula que você pode fazer um cálculo com o resultado do teste para poder achar mais ou menos o seu consumo, né? E pôr uma dose um pouco mais precisa também. Bacana. Tá? Isso é bem legal. Bacaninha. Um outro ponto que o pessoal precisa também repor é o tema da reserva, né? Que é a alcalinidade, né? Exatamente. Aí eu tenho aqui outro produto que é fantástico, que é hiper concentrado, que é o Riff Carbonate. O Riff Carbonate eu tenho a concentração de 4.000 miliequivalente por litro. Certo. Tá? Então ele é super concentrado. Ele tem uma outra vantagem que é o boro. Então ele vai aumentar a alcalinidade, ele vai aumentar a sua reserva e vai ajudar ainda a manter o pH também. Né? Porque o que é legal é que a reserva ela influencia no pH e o pH não influencia na reserva. Certo. Então isso daqui ele vai fazer um belo ajuste no pH e um belo tamponamento, né? Então, para formar o excreto do coral, para formar a espícula. Então esse aqui ele vai fazer tudo. É bem legal também. Então, legal. Esses dois são fantásticos. Agora Né? só um exemplo. Vamos supor que a gente faça os testes do nosso aquário lá e o nosso KH deu 6. Para aumentar, como é que a gente faria para... Para ficar mais fácil, para não ficar muito preso no teste, né? Cada dose, que é uma tampinha, eu vou usar para 80 litros também, né? Para cada 80 litros. E ele aumenta 0,25 miliequivalente por litro. Certo. Convertendo em grau, seria multiplicar isso por 2,8, tá? Tá, a gente põe aqui na tela quanto daria. Mais ou menos, é a conversão. Tá bom. Isso é legal. E aí a gente usa os dois. Então aqui seria o básico. Seria digamos assim, um Balin simplificado, né? Porque hoje em dia tá na moda o Balin, né? O pessoal quer Balin, quer o Balin. Então seria uma forma de repor os elementos. Né? Mas não tem que ficar preparando, colocando o A, o B, o C, misturando água de RO, agitando. Não precisa fazer nada, tá pronto, é só dosar. Legal. Agora então aqui a gente já tem aqui o cálcio, o magnésio e a parte da alcalinidade, que é o KH. Isso. Certo? Aqui é cálcio, magnésio e estrôncio. Estrôncio. Aqui a alcalinidade, que é a reserva, né? Sim. Também ajudando no pH. E um pouco do quê? De alimento para coral, né? Sim. Agora que vem os alimentos. Isso. E os elementos de traço também? Isso, um pouco traço também. Aí o Riff Plus, tá? O Riff Plus ele é completo, tá? Ele é um plus mesmo pro aquário, né? Vitaminas e aminoácidos, que é o foco dele, né? Os macros. E tem um pouco de elemento de traço também. Bacana. Que vai ajudar a complementar o Complete, como seria mais ou menos o Fusion 1, né? Certo. Seria algo mais simplificado, mais simples, mas que funciona para um aquário pequenininho, para um aquário nano, né? Então, é bem legal esse produto aqui, é bem funcional. Muito bom. Então aqui a gente tem tudo que eu preciso para repor todos os elementos aqui do meu aquário. Isso. Se você tem uma ideia, para um aquário de até 200 litros, vamos falar 200 litros, vai. Ele vai tratar esse aquário de 1 a 2 meses. Poxa, então, no meu aqui de 125 litros, 3 meses, 4 meses eu consigo manter. 4, 5 meses tranquilo. Poxa vida, então acho que fiz um bom negócio. Opa! Maravilha, então. Maravilha. Então é isso aí, cara. Obrigado por ter vindo até aqui para explicar isso pra gente. Não, e eu que agora agradeço. Continua aqui, agora comigo. Vou levar esses caras aqui e a gente vai usar eles aqui no aquário. Vamos testar. Beleza. E o primeiro teste que eu indico você comprar é o teste de KH, alcalinidade. Eu aqui procuro manter meu KH entre 8, mas as boas práticas dizem que para manter entre 7 e 10 tá muito legal. E manter o KH nessas condições vai garantir que o pH não fique ali flutuando e mantenha sempre estável. Então mantenha esse teste com uma certa frequência e faça o acerto e reposição utilizando produtos específicos para isso. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer juntos a primeira TPA desse aquário. Tenho certeza que vai ser bem legal. É isso aí. Não esquece do like, ajuda bastante. Me deixa aí um feedback do que vocês estão achando dos nossos vídeos, né? Tem acompanhado também lá no Instagram, não deixa de me falar, fico curioso. Um abraço pessoal, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.